Quantos irmãos querem palavra de Deus para a sua vida? Vamos ouvir o nosso pregador. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele, ao Cristo vivo, presente nesta noite conosco, sendo adorado pela sua igreja, pertencem honra, glória e louvores eternamente. Com esta certeza, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta sublime, preciosa e particularmente para mim inesperada oportunidade. Cumpre-se mais uma vez Provérbios 16:3, o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E eu quero aqui agradecer a Deus e louvá-lo e engrandecê-lo por me trazer novamente a esta casa. Depois de um tempo, o Senhor nos faz retornar aqui a uma alegria, e eu quero agradecer ao muito digno pastor Cláudio, muito obrigado. A vida da minha esposa, a missionária Auricala, que Deus abençoe, sempre me acompanhando, sempre ao meu lado e incentivando a gente a continuar a jornada. A você que está nos assistindo via internet, por meio das redes sociais, e Deus possa também falar ao seu coração. Abra comigo a sua Bíblia, aproveitando o tempo que nós temos, na carta de Tiago, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos desta epístola, desta carta. Localize aí o texto sagrado, Tiago, capítulo 5, para uma meditação breve, pois ainda temos que cercar mais uma vez de forma privilegiada a mesa do Senhor. O texto de Tiago, capítulo 5, versículo 7 diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento, de perseverança os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados ou por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da perseverança ou da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. E você que recebe essa palavra pode dizer glória a Deus. Meus irmãos, estamos na celebração da ceia do Senhor. E a primeiro momento alguém poderia formular a seguinte pergunta: que conexão poderia haver o texto lido nesta ocasião com a celebração da ceia, com este ato emblemático estabelecido pelo próprio Cristo na noite em que foi traído? Há uma frase nessa passagem bíblica que está em pura consonância com uma das ordens dadas acerca da Santa Ceia. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: todas as vezes que fizestes isto, fazerdes em memória de mim, e todas as vezes que o fizerdes, fazei até que o Senhor venha. Ou seja, a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor é uma celebração que jamais pode ser interrompida. Observamos no tempo presente, nas igrejas modernas, naqueles que dizem ter uma nova visão do reino de Deus, que esse culto está sendo desmerecido, descartado, e muitas vezes a lembrança dele fica para último momento. Permita-me o saudosismo reflexivo, mas eu me lembro que quando os crentes sabiam que era a semana de Santa Ceia, eu tenho apenas 24 anos na igreja, mas me lembro disso. Na semana da ceia, parece que dentro de casa nós pisávamos em ovos. Os crentes faziam tudo direitinho, ficavam em paz com seus familiares, com seus parentes. Diziam: é de semana de ceia, eu quero estar em paz, quero estar tudo bem contigo, não quero que nada interfira. Faziam jejuns, oravam, consagravam. Nos dias de hoje é totalmente diferente. Às vezes o crente chega na porta da igreja e, ao olhar para a mesa estabelecida, coloca a mão na cabeça e diz: olha, hoje é ceia, e eu nem sabia. Isto porque muita gente está procurando levar o reino de Deus
de uma forma muito superficial e vindo quando dá ou da forma que quer, quando na verdade esse compromisso com Deus só deve ser reforçado e reafirmado, ao passo que os nossos olhos contemplam o que se noticia cada dia e nós ficamos pensando que esta vinda iminente está bem próxima, mesmo que alguns a descartem. E Tiago, escrevendo sobre o seu teor escatológico, ele também tem a sua inclinação escatológica, vai usar de figuras, alegorias e de símbolos, e principalmente de um personagem destacável para falar o que deve ser feito até que ele venha. Não só a celebração da ceia, mas outras coisas devem se tornar a postura da igreja que está aguardando Jesus voltar, enquanto celebra a ele aqui na terra. Em primeiro lugar, Tiago diz o seguinte: vocês devem ser pacientes, ou seja, perseverantes até a vinda do Senhor. Muito se fala sobre sinal de avivamento, aquele sinal onde os crentes são fervorosos, evangelizam, falam em outras línguas, vibram no culto, e eu amo tudo isso e sei que isso cabe à igreja do tempo presente. Mas deixa eu lhe dizer qual é o maior sinal de avivamento para a igreja da última hora: são crentes que não retrocedem, crentes que não desistem, crentes que passam pelo vale da sombra da morte, mas continuam firmes com Jesus, dizendo: eu não abro mão da presença de Deus. Nunca se viu uma época de tanta gente retrocedendo, tanta gente caindo no erro, escandalizando o nome de Jesus. É tão bom quando a gente vai a uma igreja e depois de 1 ou 2 anos retorna lá e olha os mesmos rostos perseverantes no mesmo lugar. Mas é triste quando a gente contempla, amados irmãos, e agora vê que alguns que estavam ali hoje já não estão mais, hoje já retrocederam e até caíram no mundo. Mas há uma palavra de Deus para a igreja que está esperando Jesus voltar: persevera até o fim, não desiste da tua carreira, vá firme com Jesus. Aquele que há de vir virá, está te dizendo: sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Glória a Deus. E ele vai usar uma comparação de um lavrador, e isso me chama a atenção. Ele usa de uma linguagem contemporânea e diz: eis que o lavrador espera com paciência o precioso fruto da terra. O que me chama a atenção aqui não é a paciência do lavrador somente. O que prende a minha atenção é o autor sagrado chamar de precioso algo que ele ainda nem colheu. Como é que ele sabe que o fruto que vai vir é precioso? Como é que ele sabe se esse fruto ainda não germinou, ainda não brotou? E eu posso lhe responder de forma muito lógica: é que quem sabe o que está plantando, também sabe o que vai colher. Quem sabe o que está colocando no reino de Deus, sabe o que o reino de Deus vai devolver para ele. Permita-me a pergunta, não esteja em desconforto. O que é que você está plantando no reino de Deus? Discórdia, contenda, dissensão? O que é que você está plantando na igreja? Disse-me-disse, calúnia, fofoca? Então espere a sua colheita, a proposta da sua semente. Agora se está plantando perseverança, amor, temor, graça, que você vai colher. Se o irmão do som puder baixar para a igreja e me ajudar no retorno, eu agradeço. Tenha certeza que vai colher. Quando a gente sabe o que planta, a gente sabe o que está proposto a colher. Então deixa eu dizer uma coisa: se você quer uma colheita gloriosa, continue plantando espiritualmente aquilo que o reino de Deus quer devolver para a sua vida. E ele aguarda com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Chuva temporã e chuva serode. Quando fala de primeiras chuvas, isto aqui é de forma espiritual e simbólica, todas as bênçãos que recebemos no tempo em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, no tempo em que nós colocamos a nossa fé nesse Cristo, nesse Salvador, nesse Senhor. Já recebemos as primeiras, mas não podemos desistir agora, porque ainda tem chuva de Deus para cair sobre as nossas vidas, e já estamos prestes a receber as últimas chuvas. E ele diz: sede vós também pacientes, à semelhança de um lavrador, e fortalecei, não o corpo físico,
mais os vossos corações. Coração fala do ser interior, do homem interno, da parte visível e imaterial, que só Deus conhece. Nunca foi preciso um homem interior estar revestido de graça, fortalecido, cheio da presença de Deus. Vivemos a era das doenças psicossomáticas. É muita gente dependente de remédio, Deus tenha compaixão. É muita gente dependente de tratamento. É muita gente com insônia, sem paz na alma. Mas eu estou diante de uma igreja que pode contar com a força do Senhor em seu coração, em seu espírito, em sua alma. E essa força está aqui essa noite para você, e você pode contar com ela. Fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor já se aproxima. E agora chega uma parte conflitante, não muito confortável. De fato, a minha geração, quando encontra versículos desconfortantes, gosta de passar por cima, né? Mas eu não posso fazer isso, porque senão eu desconecto do texto. Pois Tiago vai dizer: irmãos, não julgueis uns aos outros, não vos queixeis uns dos outros, para que vocês não sejam julgados, pois o juiz está às portas. Por muito tempo a igreja só pensou em juízo quando se tratava com relação ao mundo. O mundo será julgado, virá o juízo de Deus, Deus julgará este mundo. Mas, meus irmãos, permita-me remeter somente a um texto conhecido, da primeira carta de Pedro, no capítulo 4, quando Pedro está falando da postura cristã em meio às provações e o fogo ardente que vem destinado a nos provar. Pedro diz que já é hora de começar o juízo pela casa de Deus. Preste atenção, Pedro não está dizendo que o juízo vai começar lá fora, está dizendo que vai começar por nós, e ainda corrobora: se começa por nós, qual não será o fim daqueles que desobedecem à verdade? Então, deixando de lado aqueles que desobedecem, vamos aqui para nós. Não é tempo, irmãos, de degladiarmos como se estivéssemos aqui para derrotar uns aos outros. Quem está do seu lado não é seu inimigo. Se essa personalidade não mostra afeto e amor por você, não é seu inimigo. Deixe quem quiser ter a postura de um coração fechado e de alguém que está tentando degladiar no reino de Deus. Viva em humildade, sinceridade e pureza de coração, porque quando o juiz vier, ele não vai olhar para a aparência, para o carro que anda, para o terno que veste. Ele vai olhar para um coração sincero, e serão julgados conforme as suas obras. Mas para correr aqui, ele vai chegar a um personagem emblemático e simbólico, e aqui está o cerne da mensagem que Deus havia confiado ao meu coração. É que ele vai usar como exemplo o patriarca Jó. Ele diz o seguinte: viste qual foi a paciência, a perseverança de Jó, e que fim o Senhor lhe deu. Quando eu penso no patriarca Jó, eu sei que você já ouviu dezenas, centenas, diversas mensagens profundas, mas uma das coisas que eu preciso lhe dizer, que Jó, ele é aquele típico personagem com o qual a igreja se identifica. Ao olharmos para Jó e algumas características de sua vida, nós podemos nos achar nele, principalmente no tempo presente. Se não vejamos, a igreja contemporânea pode se identificar, se familiarizar com Jó, por causa do nome que ele recebeu. Eu não sei se você já parou para estudar o significado do nome de Jó. Um significado muito difícil de ser encontrado, mas o texto original não traz uma definição certa. Mas entre as três possibilidades, Jó significa aquele que é hostil, ou aquele
aquele que é tratado como inimigo. O significado do nome de Jó é alguém que é extremamente odiado. Eu não sei se você já fez conexão com esse significado, mas permita-me tentar fazer para você. Vivemos uma igreja que está querendo apoio humano, apoio político, apoio empresarial e tapinha nas costas de um mundo que está destinado a odiá-la. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 18, e quem disse foi o dono da igreja: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. E sabe por que é que o mundo vos odeia? Porque vocês não são do mundo, pelo contrário, de lá eu vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Eu não sei, para mim é difícil entender um crente que quer fazer autodefesa, que fica dizendo: precisamos de alguém que nos defenda, precisamos de alguém, eu não aceito o mundo me odiar. Então você está melhor do que Jesus, porque o mundo perseguiu Jesus, o mundo continua perseguindo Jesus, e eu não quero fazer parte de uma igreja em que alguém diz sou crente e recebe tapinha nas costas. Eu quero fazer parte da igreja que é odiada, que é resistida, mas que triunfa caminhando firme na presença de Deus, sem titubear, pregando o evangelho verdadeiro. Cuidado, viu? Porque essa sutileza da falsa amizade com o mundo e da ausência do ódio já está tentando amordaçar quem quer pregar a verdade. Por causa da ausência do ódio, a gente agora tem que saber o que falar em cima de púlpito. Por causa do coloco na justiça, a gente tem que saber o que pregar. Bem, nós não estamos aqui, é bom que isso está sendo filmado, para desrespeitar nenhuma lei, para desrespeitar nenhum magistrado, para desrespeitar nenhuma autoridade. Agora permita-me lembrar-lhes que no dia de Pentecostes, depois que a igreja foi avivada, que o evangelho começou a se espalhar, autoridades, inclusive religiosas, olharam para o apóstolo Pedro e disseram: olha, vocês não podem pregar mais nesse nome, estamos ameaçando vocês, se continuarem pregando vão morrer. Aí Pedro faz uma pergunta: vocês julgam justo obedecer vocês ou a Deus? Triste da igreja, do tal profeta, do tal pregador, amedrontado pela caneta dos homens, que muda a sua mensagem, que tira textos da Bíblia, que escolhe uma coisa mais maleável e light. A palavra vai continuar sendo pregada, ainda que a igreja seja odiada como ela é. Tem mais: se prenderem, se ameaçarem, vamos tomar o exemplo dos pregadores antigos, sair da cadeia alegre, sair da prisão louvando e dizendo assim: fomos dignos de sofrer pelo nome dele, fomos dignos de sofrer pelo nome dele. Eu sei que muita gente não entende isso, porque está correndo de sofrimento. Então você não aguentaria ler a carta de Paulo a Timóteo, porque um dia Paulo vem a Timóteo e faz um convite não muito agradável. E que convite é esse? Não era para churrasco, não era para festa, não era para jantar. Paulo olha para Timóteo e diz: meu filho, sofre comigo, vem sofrer comigo aflições, não como um crentinho, mas como um bom soldado de Cristo Jesus. Cadê os soldados de Cristo Jesus em Americana? E tem mais: nenhum soldado se embaraça. Hoje eu estava lendo a Bíblia no meu momento devocional, e eu fui quebrado por um conteúdo espiritual na minha alma. Quando Deus fala com Elias e diz: Elias, volta pelo teu caminho e unge 2 reis, um para a Síria e outro para Israel, e unge Eliseu profeta em teu lugar. Elias não correu atrás dos reis primeiro, foi logo atrás do profeta, porque ele sabe que a nação não sobrevive com rei sem profeta, mas pode até não ter rei, se tiver profeta a igreja permanece de pé na presença de Deus. E a igreja
sejamos responsáveis. Se empenha por lutar pelos reis e pelas coroas terrenas, mas temos que orar para Deus levantar profetas corajosos, ousados, cheios de Deus. Preste atenção, Jó era odiado, era hostilizado, era caluniado como alguém que deveria ser esculachado da sociedade. E a igreja, quando tem esses sintomas, ela está demonstrando que o cristianismo dela não é ralo, que o evangelho dela não é superficial, mas é um evangelho poderoso de autoridade, que o mundo não resiste e que pode se levantar quem quiser, irmãos. Repito em alto e bom som: se você teme, guarde o temor para você. Eu não temo, pelo contrário, irmãos, eu conheço uma igreja perseguida, que se tornou tão poderosa, que ao invés de eu temer, é capaz de eu desejar que essa perseguição venha, porque se ela vier, eu tenho certeza que nós ficaremos mais crentes na presença de Deus. Em segundo lugar, deixe-me correr. Por que nos identificamos com Jó? Nos identificamos com Jó pela forma como ele escolheu viver. Ô irmãos, talvez eu pare a minha mensagem aqui para falar isso aqui para os irmãos, para os nobres pastores. O livro de Jó já apresenta qual era o estilo de vida dele no início do livro. E havia em Uz um homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. O nome disso, escolha. Quando o pastor estava fazendo homenagem aqui ao pastor Cláudio, eu sou uma pessoa que não me julgo tão relevante no sentido de ser conhecido ou de ter um ministério que se espalhou. Ainda estou pregando porque Deus quer, porque Ele deseja. Mas meus irmãos, vez por outra eu estou na minha casa, às vezes de madrugada e às vezes em um horário de devocional, e eu sou confrontado pela voz de Deus em assuntos do momento que nos deixam incomodados. E alguns dias atrás eu ouvi a voz de Deus. Quem acredita aqui que Deus fala? Amém. Se não acredita, Ele fala do mesmo jeito. E Deus disse para mim: está na hora de recuperar a credibilidade. E às vezes a gente não quer falar disso na igreja. Não vamos falar dos escândalos não, porque isso não é bom. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando no tempo do sacerdote ali, os seus filhos estavam em desgraça total, sabe para quem Deus foi contar a podridão? Para um adolescente de 17 anos chamado Samuel. Você quer esconder, aí Deus desce e diz assim: Samuel, estão fazendo coisa podre aí. Um adolescente ouvindo Deus contar a podridão. Se você não prega aqui, a internet mostra para eles lá fora. É muito escândalo, irmão. E o pior, por que eu citei o nome do pastor Cláudio? Porque tem muito escândalo com o nome de ministros, com o nome de pastores, para ver se a gente perde a moral, para ver se atinge a gente. Deixa eu dizer, irmãos, ainda tem gente em nosso meio, e eu quero crer que estou pregando para eles, que são íntegros, retos, temente a Deus, e que estão se desviando do mal. Eu não estou falando de perfeição, porque se você procurar um perfeito aqui não vai encontrar nenhum. Eu estou falando de gente com temor, gente que diz: Deus está me vendo, Deus está me olhando. Chega de notícia de gente usando droga na igreja, de gente prostituindo na igreja, de gente adulterando na igreja. Está na hora da igreja se posicionar como aqueles que vão para o céu, vivendo uma vida temente a Deus.
olha para esse homem, ele é temente, é a primeira característica. E o temor nos faz entender que ainda que as pessoas da igreja não nos olham, no pós-culto, nas madrugadas da vida, na navegação na internet, nas conversas picantes de WhatsApp, tem um Deus que está com seus olhos sobre nós e conhece a nossa vida. É muita coisa. Aí Deus está dizendo, vocês precisam caminhar como Jó. E interessante é que a Bíblia diz que o diabo vem para arrancar de Jó. E você sabia que ele não arrancou, ele fez soidar? Como assim, pastor? Porque na segunda vez que o diabo vai falar com Deus, primeiro Deus dá o testemunho assim, ó, ele é temente, íntegro, reto, se desvia do mal. Aí na segunda vez que o diabo vem, Deus diz, ele é temente, íntegro, reto, sincero, se desvia do mal, e ainda retém a sua sinceridade. Agora ele também é perseverante na presença de Deus. Posso profetizar para a tua vida? Você vai continuar íntegro, íntegra, reta, temente a Deus, se desviando do mal. É isso que Deus tem para você. E agora é o caminho para o final. E entrega o microfone e a palavra a quem de direito. Por que a igreja se assemelha com Jó? A igreja se assemelha com Jó com relação à esperança inabalável, proclamada de forma profética ainda nos tempos do patriarca. Irmãos, Jesus um dia disse aos seus, andando aqui na terra, que deveria se cumprir tudo o que dele estava nas Escrituras. E esse é o nosso desafio, encontrar Jesus de Gênesis a Apocalipse, porque ele está lá em todo lugar. E ele estava com Jó. Ele estava numa palavra profética de esperança, porque no ápice do seu sofrimento Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele está vivo, e que por fim ele se levantará, glória a Deus. Meus irmãos, que tempo é esse em que nós estamos vivendo, até que ele venha? É tempo de, a semelhança de Jó, manter os nossos olhos fixos nesse Redentor, seguindo o modelo da carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Como eu amo aquele texto, como aqueles 2 versículos são suficientes para fazer qualquer crente caminhar. A Bíblia diz, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, primeiro, deixemos todo o embaraço, deixemos tudo aquilo que nos prende. Jesus nos guarda dos embaraços. Gente que já foi livre, querendo se embaraçar de novo. Gente que já foi liberto, querendo se prender de novo. Ele diz, deixemos todo embaraço. E o que mais? E o pecado, vou repetir, pecado, mais uma vez, pecado, porque me parece, e eu quero estar enganado, sabe, sinceramente enganado, que não se pode mais pregar usando a expressão pecado, que não se pode mais falar que pecado existe. E sabe o que isso está ocasionando? Eu sei que vai ser difícil de ouvir, mas eu preciso ser fiel ao Espírito do Deus da palavra e a palavra de Deus. Sabe o que isso ocasiona? É que veio alguém outro dia, eu espero que aqui não, já me foi dito que essa igreja está vivendo o avivamento, mas quem sabe a palavra serve de antídoto. Veio alguém outro dia, estava na sua vida pecaminosa, fez algo escondido, mas tomou parte do pão, tomou parte do cálice, e aí não aconteceu nada na hora, e ele insensível disse, não aconteceu nada, eu não senti nada, deu certo, eu acho que Deus aprovou. Você sabe como é o nome disso? Cauterização. Oh, meus irmãos, antes a gente tinha tanto temor de direcionar a mão da bandeja do diácono e dizer, eu vou tomar do pão. Hoje não importa como a vida está, eu tomo do pão, não preciso dizer para ninguém. Eu bebo do cálice, não preciso dizer para ninguém. Só que eu vou dizer uma coisa para você, ele não aprovou. Ele não passou a mão.
para não calcar aos pés o Filho de Deus e profanar o sangue da nova aliança. Você sabe o que é calcar aos pés? Quem aqui, irmão, tem nojo de barata? Levanta a mão. É sério. Tem gente que corre, né? Quando você consegue matar uma barata que ela está no chão, o que você faz? A expressão calcar aos pés é isso. Esmagar. Tem gente causando vergonha, esmagando o nome de Jesus, pegando no pão e no cálice sem qualquer sensibilidade e dizendo: não estou nem aí, eu vou tomar para ninguém ver que eu não tomei, eu vou tomar para ninguém ficar me olhando. Outrora a gente, quando não podia tomar, corria lá do meio, caía aqui de joelho e dizia: ora por mim, meu pastor, ora porque eu quero ceiar. Eu nunca vi uma igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, como um pregador simples. Irmãos, eu vivi para ver a maior geração de pregadores que já existiu, no sentido de homens polidos e com conhecimento. Tem pregador que prega aqui nesse púlpito, eu assisto os cultos daqui, que a gente fica assim, ó, quanta Bíblia, quanta mensagem. Só tem um problema. Um dia eu disse: Jesus, tanta mensagem e nada de mudança, tanto pregador e a coisa continua do mesmo jeito, tanta mensagem bonita e ainda se vive as mesmas coisas. Porque mensagem não é para ser admirada, mensagem é para tocar dentro de mim e dizer: eu me rendo, eu me arrependo, eu choro. Eu não quero que você aplauda a minha mensagem quando terminar. Eu não quero que você publique foto dizendo: pregou demais, não. Eu quero que você caia de joelho e diga: Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Ele está na casa, Ele está na casa, Ele está na casa. Deixemos o pecado e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Diga comigo: corramos. Mais forte, por gentileza. Corramos firmemente, olhando para Jesus. Você sabe que aqui a linguagem é atlética, é a linguagem da competição do tempo, do escritor sagrado. Mas eu preciso estar em duas lições e entrego o microfone. A primeira é que a expressão corramos, além de ser uma linguagem atlética, me remete a 3 tempos na história do povo de Deus. E eu amo dizer isso, e eu espero que isso seja combustível para você. A história do povo de Deus, inclusive daqueles que professam a fé, começa com Abraão, onde Deus olha para ele e diz: Abraão, Gênesis 15, anda na minha presença e ser perfeito. Mais tarde Israel está saindo do Egito, Faraó vem perseguindo furioso, o mar está na frente, Israel está encurralado, Moisés pressionado clama, e o Deus do seu povo olha e diz: por que clamas? Diga ao meu povo que marche, que marche. Para você melhorar a adoração, para Abraão ele disse: anda. Para Israel ele disse: marche. Para a igreja ele está dizendo: corre, 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 corre. Manda rassura, candará. Corre com perseverança. Ainda tem um jeito diferente de correr. Corra olhando firmemente, sem titubear, para Jesus. Sabe que olhar esse? É o olhar de Eliseu. Estou fazendo uma conexão. Como assim, pastor Max? Quando Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias, o pedido era duro, mas para receber era fácil, aparentemente. O que Elias disse? Se tu me vires, quando eu for tomado, se te fará
Se não me vires, não acontecerá. Irmão, se tem uma coisa que a gente é bom, é para se distrair. Meu irmão, me diga sinceramente, se aparece agora aqui, no meio, não precisava nem ser uma carruagem, nem precisava ser cavalo de fogo. Se alguém começasse a correr aqui no meio gritando, a primeira coisa que você ia fazer era virar e se distrair, não olhar mais para mim, nem prestar mais atenção. Quando Elias vai ser tomado, aparece carruagem, aparece redemoinho, aparece carro de fogo, e Eliseu está dizendo: meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, carros e cavalos de fogo. Sabe o que Eliseu está dizendo? Eu estou vendo o que está acontecendo em volta, mas os meus olhos estão em ti. Eu estou vendo o que está acontecendo. Preste atenção, olhe para ele firmemente, autor e consumador da tua fé. Olhe só para ele, eu tenho certeza que você vai até o fim, chegará lá. Quem vai permanecer correndo, olhando para Jesus, levante a sua mão e adore a Deus.